Boa noite, meus amigos do GEL. Estou com saudade de todos vocês. Agradeço pela oportunidade de trabalho que no dia de hoje estão dando. Nós viemos aqui no dia de hoje para falar do capítulo 14, onde Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, se levado em consideração que perante a Deus todos nós somos irmãos, será mais fácil compreender quando nos é dito que todos os que fazem a vontade de Deus, todos serão meus irmãos, todos serão minha mãe, todos, porque Jesus está falando de uma família universal. É isso que Jesus está falando. Então tem que se levar isso em consideração. E então se pergunta, não há uma contraditória no que disse o Cristo? Na realidade não há contraditória não, sabe? O que há é a falta de conhecimento da compreensão do texto. Porque quando você compreende o texto, quando você compreende o que Jesus disse e compreende que a família que ele está se referindo é a família universal, vai ficar mais fácil. Porque quem somos nós, senão espíritos encarnados e alma? E uma vez retornando ao mundo espiritual, quem somos nós, senão espíritos? Quem somos nós, senão espíritos? Espíritos que retornam ao mundo espiritual, onde a família é conhecida como uma família universal, porque todos perante a Deus somos irmãos. Então, sendo o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de tudo, o Pai de todos, então na realidade todos nós somos filhos de Deus. E o que Jesus diz é que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são sua mãe, seus irmãos, todas suas irmãs. Então aí traz a compreensão desse texto, né? Mas é preciso ter o conhecimento. Aí se pergunta assim, ó, Jesus sempre é benevolente? Jesus sempre é benevolente. Quem conhece Jesus, né, e a sua trajetória, vai sempre lembrar que a benevolência de Jesus foi sempre muito grande. Então ele é benevolente? Sim, sempre, pois tem a compreensão da falta de discernimento de muitas das vezes norteiam o caminho do incrédulo, daquele que procura na palavra dita a interpretação errônea por falta do conhecimento próprio. Então, quando não consegue o nosso irmão adquirir o conhecimento necessário, ele não tem realmente como discernir aquilo que foi dito, aquilo que foi falado pelo Cristo. E por isso, muitas das vezes, coloca a ideia de que Jesus estava se contrapondo àquilo que antes teria dito, ou seja, como é que ele podia estar negando sua mãe e seus irmãos, né? Não, Jesus não poderia ter dito isso. Até porque, se formos pensar direitinho, Jesus diz o quê? Que todos devemos honrar o nosso pai e todos devemos honrar a nossa mãe. A doutrina de Jesus tem como base principal, por pedra angular, a lei do amor. E aí eu queria lembrar que a lei do amor é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí está todas as leis e o profeta, foi o que foi dito. Então sim, a doutrina de Jesus tem por base a pedra, base principal, a pedra angular, a lei do amor e da caridade, estabelecendo assim que a busca do conhecimento trará aos corações ávidos de entendimento a compreensão do que teria dito o Mestre em seu texto, ou seja, aquilo que Jesus disse terá sempre a compreensão naqueles que buscaram o conhecimento.
que já sabem que a bondade de Deus, de Jesus, que a condição dele para com seus irmãos é sempre de orientar, é sempre de nortear e de aproveitar aquele momento para, daquele momento, tirar uma lição para todos. Por isso Jesus diz e pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, dando assim uma lição a todos, dando assim a compreensão da família universal, tendo a certeza que a direção é essa. Mas vamos lá. Então Jesus não se contradiz, como nós já dissemos. Não há contradição naquilo que Jesus diz. Não, ele fala através da simplicidade e muitas das vezes suas palavras foram mal produzidas ou mal compreendidas, ou não foram deles as palavras que dizem. Então, quando você não compreender, procure analisar, procure o conhecimento, porque muitas das vezes alguém disse que Jesus teria dito, mas se Jesus disse, vai estar sempre na direção da benevolência, da bondade, né? Aí a gente fala assim, ó, de fato, dar-se a impressão de que Jesus renegava ali a sua família consanguínea. Somente aquele que não conhecia de fato a lei trazida por Jesus, conhecida como a lei de amor, entenderia de maneira contrária ao que foi dito pelo Mestre. Então, aqueles que conheciam a lei do amor, e nós voltamos a lembrar que a lei do amor é amará Deus sobre todas as coisas, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei do amor é aquela que envolve a todos para dizer que todos somos filhos de um só Deus, né? E esse Deus, ele é o Deus de bondade, é o Deus que está sempre, de alguma forma, envolvendo a todos os seus filhos, direcionando e dando para nós esses espíritos maravilhosos para nos guiar, como o Mestre Jesus, que é nosso irmão. Embora seus irmãos o compreendessem, não compreendessem a sua missão, ou não compreendessem a missão do Mestre, ele não seguisse, os irmãos de Jesus não seguiam ele, não eram aqueles que tinham de verdade em Jesus, em suas palavras, algo que dissesse para eles, que estava mesmo ali o Messias, o enviado de Deus, o missionário. Não, o que diz para a gente as leituras é que os irmãos de Jesus partilhavam mais da condição daqueles que não gostavam de Jesus, ou seja, mas nem por isso Jesus deixou de envolver aos seus irmãos, deixando claro que todos os que fizessem a vontade de Deus, inclusive eles, esses seriam seus irmãos, esses seriam suas irmãs, esse seria sua mãe, né? Então, a gente nós podemos então entender que a família universal é a família espiritual. Sim, o Pai é nosso, já dizia Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. O teu é o reino, a glória, é também o poder. Jesus deixa claro que a família espiritual, essa é a família universal. Pois então todos aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, sim, todos esses são sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e todos esses estão envolvidos pela lei do amor. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. A saudade é grande e eu espero sinceramente